Bom, a gente já vai iniciar o programa hoje de forma diferente. Eu ia dizer isso, que essa é a nossa entrada, não é para gravar outra. Inclusive, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Raro Direito de Saúde, o primeiro de 2024, com hoje convidados, como de costume, excelentes, que eu vou deixar a Janaína apresentar. Né, Jana? Porque eu... Vai lá. Bom, primeiramente eu quero dar boas-vindas, né, que nós estamos iniciando esse ano e eu tô até nervosinha, como sempre, porque hoje eu tô aqui, que eu já tava clicando há algum tempinho que eu tava fazendo o convite, que a gente tá aqui hoje com o Guilherme Menestrino e com o filho dele, que eu não consigo tirar o olho, porque eu tô assim encantada, que ele é lindo, e aí a gente tá nessa vibe aqui, piquenique. E a gente vai conversar hoje com o Guilherme, que o Guilherme, ele é fisioterapeuta pediátrico. E o Bernardo, filho dele, ele está aqui para falar um pouquinho para nós, porque além de fisioterapeuta, o Guilherme também, eu disse isso para ele quando a gente conversou antes, que ele é um pai raro. É verdade. Um pai raro. Infelizmente. Ele é um pai raro. E aí ele vai falar um pouquinho para nós da doença, né? Do tratamento, como é o tratamento do Bernardo, e a gente vai estar uma conversa aqui bem descontraída e espero que vocês gostem. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Jana. Obrigado, Ricardo. Então, né, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre, né, o que eu faço, como eu faço, a diferença, né, que eu acho que a gente pode colocar no nosso atendimento, indiferentemente qual seja, né, a gente se conheceu na palestra do... Olha para lá. A gente se conheceu Olha pra câmera. A gente se conheceu na palestra da Semana da Criança com... Isso, a gente fez um convite pro Guilherme participar pelo Instituto Alice em Movimento. Instituto Alice em Movimento. Isso. Ali eu falei um pouco sobre atendimento humanizado, né? Como que a gente pode trabalhar de uma maneira humanizada, é claro, né? Sem ser piegas, mas tentar levar toda essa parte séria que a gente tem que fazer no nosso trabalho, na nossa rotina diária, né? Como que a gente pode levar isso de uma maneira mais descontraída, né? Que seja interessante para a família, seja interessante principalmente para a criança, e também que seja interessante para o profissional, né? Se a gente não conseguir fazer o que a gente faz gostando do que a gente faz, né? Se divertindo. Eu estou perto do microfone. Se a gente não fizer o que a gente gosta... O microfone tá perto. O que a gente fizer perto. O que a gente faz com que a gente gostando do que a gente faz, na verdade, a gente consegue fazer um trabalho melhor, né? Isso eu explico um pouquinho ali, que tem alguns... Naquela palestra que eu dei, tem alguns dados, enfim, que a gente consegue melhorar a capacidade do terapeuta, né? Trabalhando de uma maneira mais tranquila, mais desapegada, mais descontraída, né? No processo de reabilitação, né? A Jana disse que tu és um fisioterapeuta pediátrico. Isso. Eu fiquei curioso com relação a essa formação. Ela, por exemplo, tu te classificas pediátrico por conta da ampla experiência que tu tem com crianças ou existe uma formação específica? Eu tenho... Como é que foi isso? Eu tenho algumas formações, né? Todas são voltadas à pediatria, né? Então, eu tenho formação no conceito Bobat, que é um conceito... De neurodesenvolvimento da criança, mas da criança, né? Voltada à criança. Tem o Bobat adulto, que foi feito depois, né? Primeiramente foi feito foi quando o casal Bobat fez, por exemplo, né? Eles estudaram a criança, né? O desenvolvimento infantil, e aí dentro desses marcos de desenvolvimento, como que a gente entra para tratar. É uma formação à parte, então. Uma formação à parte, né? Então, nomenclatura, eu falo para ficar mais fácil, né? Porque o que acontece? Quando a gente diz que é fisioterapeuta, sempre diz, tô com uma dor nas costas. Sim. Eu sinto muito, não sei tratar dor nas costas, né? O entorse de tornozelo, né? A gente, depois de um tempo, a gente vai se especializando, vai focando, que as coisas que a gente, né, acabou aprendendo na faculdade vão ficando em desuso, né? Então, até hoje o B perguntou para mim, pai, por que tu não trabalha com hidroterapia, né? Trabalhar na piscina, ele faz tratamento na hidroterapia na CD. Eu falei, eu não tenho formação para isso, eu não tenho curso, nada que me capacite para fazer isso. Mas é bem mais divertido. E também não tenho, eu preciso de uma formação. Via conselho, via legislação, eu posso trabalhar, né? Isso. Mas aí se tu for mais focado, né, mais te especializando no decorrer do tempo, tu vai
tu vai trabalhando nessa área. Então, me formei, fui fazer pós-graduação, depois fiz o BOBAT, agora, recentemente, eu fiz a formação de estimulação transcraniana, né, que é um... Eu vou fazer o avançado, né, filho? Lá em julho. Isso em São Paulo. Tá sabendo tudo. Tá. Porque ele me disse. A gente não tem segredo, né, filho? Isso aí. Que máximo. Então, Mas é que nem o direito, então, porque a gente se forma pode fazer tudo, mas ninguém não isso é louco, e né? tu vai te especializando, ver o que tu gosta, né? O que tu tem mais aptidão. É. Virou água. O que tu tem mais aptidão para fazer, né? Então, na nomenclatura, segundo o CREFITO, né, o conselho, para tu ser fisioterapeuta pediátrico, né, não basta só a pós-graduação, tu tem que fazer Pai, te ajuda. Tu tem que fazer a prova do conselho, né? Eu fiz recentemente a prova, tô esperando os resultados, mas para ser fisioterapeuta pediátrico via Conselho Federal, né? Para ter a nomenclatura de fisioterapeuta pediátrico. Nossa, tem isso que é desnecessário do meu ponto de vista. Eu acho que desestimula o estudo, né? Sim, porque, com certeza há uma base, mas falando, por exemplo, levando em conta a minha profissão, eu me sentiria, vamos dizer assim, exigido demais, né? Tipo, além de ter feito a prova da OAB, eu tenho que fazer uma prova X. Então, mas eu acho que é por isso, né? Vocês têm a questão da OAB. Pode ser. E eles não. A gente né, não tem a prova da OAB, mas nossa, o que acontece? O que eu acho de injusto nisso aí, né, não é nenhum assunto, mas enfim, o que eu acho de injusto isso, porque assim, ó, tu tendo 2 anos de formação, né? Depois de formar, depois de 2 anos, já pode fazer a prova. E tem gente que realmente é bom em prova, né? Aquela coisa de estudar, né? E passar, né? Aí tu faz a prova física, a prova discursiva, e depois tem a prova de títulos, que é tempo de trabalho, mestrado, doutorado, cursos e afins, né? E aí, passando nisso, tu é fisioterapeuta pediátrico. Não precisa ter uma pós-graduação, por exemplo, uma residência, enfim, né? Mas, enfim, são coisas Não podia deixar de perguntar, porque eu sou muito curioso. Eu falei, tá peraí, certo. agora ele vai ter que me explicar isso, que eu quero entender tudo. Que nem assim, por exemplo, tu faz o curso de Pilates, né? Tu vira instrutor de Pilates, não deixa de ser fisioterapeuta, mas o que tu trabalha é como se fosse a área de atuação, sim, né? Sim. Então, eu trabalho com neuropediatria, né? Com reabilitação neurológica de crianças. Então... E o teu trabalho que tu realiza, que é a parte, assim, a parte que eu já conheço, que eu sei, que eu ouvi lá na palestra, é a tua forma de atendimento. Tipo, eu conheço alguns pacientes teus, né? Então, que acabam, né, sendo meus clientes. Só Tipo, eu, né? conheço, Não, ele já atendeu o Nicolas, ele já atendeu o Joaquim, teu pai já atendeu, a Beatriz agora, que é minha cliente, que tá aguardando. Verdade, a Bia. Eu vi ela hoje. Tu viu a Bia hoje? Isso. Ela tá lá na clínica da minha mãe. Tava lá na clínica, isso Eu mesmo. vi ela. A Bia tava lá. Então, assim, todas as famílias falam exatamente nisso, do teu diferencial. E eu acho que isso hoje é o que a gente acaba atuando, né? A gente se destaca no diferencial, Sim. na forma que a gente trata. Acho que é por isso também que os meus clientes, acho que é essa conexão, porque a gente acaba tendo um olhar diferenciado. Sim. E esse teu olhar diferenciado, ele veio desde o início da tua atuação ou quando tu te tornou pai? Então, aí é uma história longa. Eu né, tive uma tia, né, que tinha microcefalia. Então, eu cresci dentro de um ambiente atípico já, né? Então, tô falando do cérebro bem pequenininho, lembra? Aí, tipo de um rato. A minha tia tinha microcefalia, então eu vivi já desde o início, aquilo era muito natural pra mim, né? A gente ia, trocas de fralda, minha tia na época tinha 27 anos, né, quando ela faleceu, mas eu lembro de todo o processo, assim, né, da minha primeira infância, bem pequenininho, das trocas de fralda, alimentação, cadeira de roda, aquilo sempre foi muito natural pra mim, né? Sempre foi nunca foi diferente, eu tava inserido ali dentro. E, enfim, a gente tratava muito bem, a gente cuidava, mas no interior do Rio Grande do Sul, né, a gente, família tanto quanto humilde. Fisioterapeuta não tinha fisioterapeuta em Rio Grande, né? Tinha um rapaz que era técnico em fisioterapia, muito antigo, quando ainda a fisioterapia era um curso técnico, de 1950, não lembro muito bem, né? Que deixou de ser curso técnico para virar curso superior. Ufa. E aí, desde então, a gente era muito precário, então o tratamento era muito precário e tudo. Aí as coisas foram passando, eu fui, né, crescendo, a tia faleceu, enfim. Meu avô teve Alzheimer. E aí foi quando eu já estava na faculdade, quando meu avô começou com sintomas de Alzheimer.
E eu via que a gente podia fazer mais, assim. Eu tava muito debilitado, né? Deitado na cama. Mas eu acho que eu até falei na palestra, não lembro se eu falei, que é um detalhezinho. O que, filho? Ele disse que quando eu tinha churrasco na casa dele, ele comia churrasco batido. Isso, era exatamente isso que eu ia falar. Começa com um detalhe, né? O vô sempre foi um senhor que gostava muito do churrasco, fazer, juntar a família pro churrasco, enfim. E aí quando eu tava, né, já em um estado avançado de Alzheimer, não tinha mais como comer o churrasco. A avó batia no liquidificador o churrasco para dar churrasco para ele, né? Misturava um pouquinho de água, que era uma coisa para incluir, né? Isso, a minha avó, uma senhora que nasceu em 1942, né? Fazendo simplesmente, o João gosta de churrasco. Aí eu pensava assim, meu Deus, deve ser horrível. Horrível, imagina, churrasco batido no liquidificador, né? E aí um dia eu dando comida pro vô, soprando assim, aí gostei. Nossa, que coisa gostosa, né? Aí uma pro vô, uma pra mim, uma pro vô, uma pra mim, né? E aí foi que eu lembro desse estalo, assim, cara, dá pra fazer diferente, a gente não precisa, né? Tá, tem a dieta, tem tudo, mas dá pra gente fazer a diferença. E aí a gente, né? Ali eu comecei a mudar. Fui, né? Terminei a faculdade, trabalhei na PA, enfim, a Gabi engravidou do B. E aí, quando a gente descobriu a questão do coração do B, aquele soco no estômago, né? Então, sim, a gente, aos 14 dias, a gente descobriu a endocardite do B, né? Ele nasceu com uma malformação na válvula. Não é bem uma malformação, ele nasceu com uma vegetação, vou deixar bem técnico. Uma infecção na válvula que destruiu essa válvula dele, né? E aí, isso ocorreu, aos 14 dias a gente diagnosticou isso, né? E aí, UTI, vai para, né, tratamento, antibiótico, né, todas aquelas coisas que acontecem, né, enfim. E aí, o medo de perder foi absurdo, assim, né, o medo de perder, que eu acho que bom que muitas pessoas não passam por isso, a gente não cogita a hipótese de perder alguém, né, perder um filho. E o medo de perder foi algo que eu, assim, nossa, né, como que eu vou fazer? Aquele bichinho de 14 dias ali no meu colo, um ratinho, né. E aí, aquele medo foi avassalador, assim, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, não comecei com pediatria, comecei na área respiratória, né? Até começar atendendo home care, enfim. Depois de muito tempo, consegui entrar na fisioterapia pediátrica, né? Na reabilitação pediátrica e habilitação. E aí eu sempre tento, o que eu penso de diferente, assim, ó, ver a necessidade dos pais, né, porque eu passei por isso, passo ainda, né, daqui a pouco a gente vai contar o desdobrar da história, né, e passo por isso, passei por isso, então eu acho que começa o diferencial em tu entender o que uma criança faz, né, o que uma criança gosta de fazer, o que a criança estaria fazendo e tentar adaptar. Né? Eu sempre aprendi isso nos lugares onde eu trabalhei. A CD, para mim, foi uma grande formação. Né? Eu trabalhei durante 2 anos na CD. Foi um dos melhores lugares que eu trabalhei na vida, se não o melhor. Fala, filho. Hoje de manhã, não sei se foi hoje, esses dias, a minha avó falou que eu saí do hospital lá com os olhos abertos também, né? Passei os 3 meses que era para abrir os olhos fora de casa, passei os 3 meses dentro do hospital. E aí, quando saiu olhando tudo, saiu observador do hospital, isso que a mãe falou. Senta, filhote. E aí, não sei onde eu tava, me perdi. Na CD. Eu tava na CD. Isso. Eu tava na CD. E vamos ter vários cortes desses. Tudo certo, tá tudo certo. Quando eu tava na CD, e aí uma colega minha, Amanda, sempre que a gente ia fazer alguma coisa diferente com um paciente bem grave, motoramente bem grave, vamos botar na bicicleta, aí tu pensa assim, como é que eu vou pegar um paciente, né, que mal tem controle cervical da cabeça, né, como que a gente vai botar na bicicleta? Primeira coisa que tu pensa, eu começando, né, não vai dar certo isso, né? Impossível. Só que aí foi que eu parei para pensar assim, por que não colocar na bicicleta? Um exemplo simples, né? Uma bicicleta, uma criança de 4 anos, num triciclo adaptado, claro, né? Com todos os recursos que é necessário para uma criança naquele grau motor, tá? Numa bicicleta. Mas o diferencial foi que, dali em diante, né? Tudo vai se construindo, né? Lá na infância, a questão do vô, do Bernardo, quando eu entrei na CD, acho que tudo são pilares que a gente, né? Depois de um tempo começa a olhar para trás e consegue, né, ver o que moldou tudo isso. A gente vai traçando, né, eu falo isso muito pro Ricardo,
porque eu e o Ricardo, a gente se conhece há 18 anos. É, um tempinho já. Então, eu falo pra ele assim, se a gente for... Se conheceram com 5, 6 anos. né? Ah, com certeza. Mas tem muito procedimento estético, tá? Deixa quieto. Muita coisa. Se tu visse a minha fatura do cartão... Brincadeira. E a foto da identidade. E a gente fala muito isso, como a gente constrói aos poucos quando a gente olha para trás e a gente vê as coisas como a gente pensava antes, o comportamento que tinha antes. Eu sempre tive essa empatia com criança. Eu achava assim, eu não queria ser advogada porque eu queria trabalhar com criança. Então, E por que tu não foi? Agora eu trabalho Ela com criança. trabalha, viu? Eu sou advogada de criança. E quando eu ali em 2006, que eu passei pela questão do falecimento dos meus primeiros filhos, aí depois eu passei pelo falecimento da minha filha. Então, quando eu entrei conheci a Alícia, né, que tu também, né, já atendeu, conhece a Alícia. Então, quando a gente entra nessa esfera, assim, que a gente começa a conectar a nossa história de vida com a história dos nossos clientes, parece que isso vai mudando, porque a gente começa a olhar para eles. Eu olho para as mães realmente que eu entendo aquele desespero que elas estão. Então, eu tento fazer o quê? Eu quero dar o meu melhor para que ela não passe por aquilo. Sim. Do que eu vejo em relação do teu trabalho, tanto do dia da tua palestra, que eu ouço, né, das clientes e do pessoal, do que eu vejo ali que tu posta em relação da clínica, tu tem o diferencial que é brincar com a criança na tua terapia. Além da fisioterapia, Sim. tu te doa ao ponto de tu... E como isso, acredito que seja natural teu, né? Tem muito treino também, né? Tem muita coisa que a gente tem que pensar e organizar, pensar, né? Essa coisa da gente, a gente tem a aptidão pra fazer, É que tem pra que trabalhar ser a com- naturalidade com técnica, né? Senão serve, isso. Tu tem que conseguir, né? E que seja produtivo também. Não adianta só tu Exato. brincar, não adianta tu só fazer terapia. Agora, recentemente, atendi uma menina em casa e falei pra mãe, né? Uma menina de 1 ano e meio, bem pequenininha, bem difícil, uma lesão de joelho. Eu falei pra mãe, não é o que eu costumo atender, né? Tendo paciente neurológico, mas vou tentar te ajudar, enfim. E ela assim, mas como que faz fisioterapia, né, numa criança de 1 ano e meio, né? Porque a gente tem aquela visão de fisioterapia, de dobra, estica, né? Eu falei assim, a gente brinca, né? Brinca. Um brincar condicionado, né? Condicionado não, brincar me faltou o termo agora, com objetivo, né? Uhum. Então, eu vou transformar a brincadeira, tipo jogar bola, tipo, Tu vai aplicar a técnica de uma Eu forma falei que seja isso, viável para é, aquela criança. porque assim, ó, o que criança faz? Tudo. Não, o que criança tem que estar fazendo? Tem que estar brincando. Né? Então, se não for divertido para criança, se a terapia não for divertida para criança, né? Se aquele momento não for legal, ela não vai querer fazer, né? Às vezes Esse tratamento geralmente é um saco, não importa qual chato, seja, né? E ainda a criança neurológica tem tratamentos muito, muito compridos, Uhum. né? São anos, né? Quiçá uma vida inteira atendendo, trabalhando, né? Sempre com atividade, sempre com alguma coisa voltada para a função motora, grossa, fina, qual seja, né? Então, tem que ser divertido. Se não for divertido para criança, né? Senão não vai ser interessante, né? Não vai ser divertido pro adulto. Não, aí também a gente se frustra como profissional, né? Se a gente não consegue fazer um bom trabalho, né? Não fazer criança. Se tu não estiver te divertindo, se sentir em casa. se a criança realmente não estiver ali envolvida na atividade, né? Tu não vai ficar contente também, porque tu sabe que não tá dando um bom trabalho, que o teu resultado não vai ser o melhor, né? Que eu acho que é interessante, tem muitos estudos, na palestra eu trago alguns, de como melhora o terapeuta, o profissional, trabalhar de uma maneira mais humanizada, né? Como o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fono, indiferentemente qual seja, o médico. Sim, advogado, né? Se tu conseguir te colocar no lugar, conseguir fazer um trabalho melhor, tu te divertir com o que tu faz, tu vai ter melhores resultados. Isso a gente já tem, a ciência já provou, né? Não tem que discutir, né? Tu te sentindo melhor, tu fazendo um bom trabalho, tu
estando divertido, a criança vai estar divertida, vai estar legal para ela, vai estar feliz, tu vai ter melhores resultados. Que tem pessoas que acordam de manhã e dizem assim, nossa, eu não gosto de trabalhar, eu trabalho porque eu preciso. E eu falo constantemente, cara, eu amo o meu trabalho, amo, né, Não, gente? amar Nós o dois, trabalho eu amo. Agora, ter que trabalhar eu não amo. É diferente. Eu tava quase já falando, peraí, eu amo meu Se trabalho. desse pra fazer de maneira filantrópica, né? E ganhar só um dinheiro por fora, né? Exatamente. Porém, gosto muito Sim. do que faço com vontade, né? Mas gostaria de estar no cruzeiro. Eu vi Não é um com meu vídeo nojo, que era eu assim, gosto, ó. não Que queria. o cara tava Não. no Ah, meio. para! Quer ver? Eu vi um vídeo que o cara tava no meio de uma reunião. Daí ele pega uma foto dele de pé, de olho aberto, olhando pra reunião. E começa a dormir na cama. Boa. É, Tipo, é uma nada forma. Com uma placa na frente. Eu sei esse vídeo. Eu gosto sim, gosto da rotina do escritório, gosto de atender cliente, mas também gosto, final de semana, de acampar com as minhas filhas, desconectar, de Sim. estar um momento em off. Bernardo, e tu, ouvindo teu pai falar no todo, assim, quando tu ouve o teu pai falando sobre o que tu acha do trabalho dele, como foi a cirurgia para ti? Horrível? Fala, Tu filho. quer contar pra nós como foi? O que tu acha? O que aconteceu na cirurgia? Conta pra mim. Por que tu precisou passar por uma cirurgia, tu sabe? O pai falou. Teu pai falou. Deixa eu te falar, Bernardo. Eu também fiz uma cirurgia grande na minha coluna, que eu tinha um problema entre as vértebras. Entre as vértebras, que são os ossos, tem um disco. E esse disco saiu e o médico teve que abrir aqui e tirar o disco, porque eu tava numa situação que eu tinha 20 anos, era bem novinho, e eu não tinha mais força no braço, né? Então, Mas assim... como tu fez isso? Pois então, era isso que eu ia te dizer. Eu fui até o médico e daí passei por uma cirurgia que tu passou também. Tu deve ter dormido, que nem eu dormi, e acordou pronto, não foi isso? O que tu lembra disso? Como é que foi depois que tu acordou? Acho que é isso que a Janaína tá te perguntando. Porque o pré-operatório a gente sabe, né? É um saco, vai pro hospital lá, né? Mas Aquela que ele coisa passou toda. por mais de uma cirurgia, né? Foram já 3. 3 cirurgias Três? A cardíacas. terceira. Ah. Foi a O que terceira. aconteceu nessa última, Bê? Quer falar ou eu falo? Eu falo? Claro que é tu que fala, né? Quando foi a primeira cirurgia dele, então, A Guilherme? primeira cirurgia foi no aniversário de 5 anos dele. A gente já tinha ido, foi bem na época da pandemia, no estouro da primeira recente, onda. então. A primeira cirurgia na primeira onda da pandemia. E a gente ia pro hospital, internava, né? Não vai dar porque fecharam a UTI pediátrica, estão fazendo UTI adulto, isso no Hospital do Coração. E aí vai pra casa. E a gente prepara o psicológico, né? A gente também tem que se preparar psicologicamente, né? Porque é um momento de vulnerabilidade absurda. Assim, Imensa. né? Tu entrega teu filho, né? Nas mãos de pessoas desconhecidas a ti, né? Desconhecido, não. Sim, nas 2 primeiras foram desconhecidas. A gente não conhecia a equipe. Agora na terceira que nós fizemos um pouco diferente. Entregamos, né? E aguardando, Acreditando, né? né? Esperando horas e horas ali a plastia da válvula. E aí ele fez a primeira no dia do aniversário, porque aí cancelavam a cirurgia, e aí, conseguimos um leito em UTI no dia 27 de maio. Aí eu lembro, no dia do aniversário dele. A gente tá no meio de uma pandemia, não tem ninguém, não vai ter festa, não vai ter nada. Vai ser Vamos nesse lá, dia, né? vamos lá. Aí no dia do aniversário dele, a gente fez a primeira cirurgia. Ele pegou o celular dele no Pokémon e me deu um... Não lembro o cara não do Pokémon. Eu dei um Pokémon raro pra ele lá. Falei assim, vou te dar um Pokémon antes da cirurgia pra depois poder jogar com ele depois da cirurgia. Isso aí. E aí... Fala? E da segunda não teve ou teve? Eu não lembro. Teve, te dei outro Pokémon. Sempre te dei. Todas eu Qual te dei Pokémon. Não lembro, a gente pode ver depois, tá? A última vez eu peguei 2. Ah, tu pegou, Nas- verdade. Foi de Raid os 2. Na cagada. É no aplicativo? É, no Pokémon GO a gente joga. E aí aí no dia do aniversário dele, internou, fez a cirurgia. Deu tudo bem. Não deu tudo bem porque teve que fazer de novo, né? Não deu tudo errado. Eu tava bem. É que assim, é que o médico acha que vai conseguir, né? Então assim, ele Quando entrou, abre outra coisa, né? foi exatamente Ele isso. entrou aqui, ó. Ele entrou com cuidado, filho. Ele entrou pra fazer a troca da válvula do coração. E aí, quando ele conseguiu, o médico falou assim, olha, eu vou tentar fazer a plastia, que é conserto, uma plástica na válvula, né?
tentar consertar a plástica é o melhor a se fazer. Aí ele foi, fez a plastia na válvula, e aí saiu quando ele falou assim, não precisei trocar. Porque quando troca a válvula, tem que ficar trocando de épocas em épocas, aí tem que abrir. Sim, tem vários tipos Todo e o tal, processo, é uma cirurgia gigante para uma criança, né? Isso. Abre o peito, tem esternotomia, abre o peito, né? Tira o coração, retifica, bota em circulação essa corpórea, que é como se fosse um coração artificial, né? E aí ele conseguiu fazer a plastia. Ai, nossa, muito feliz, né? Vibrantes, porque não ia precisar fazer remédio, trocas valvares, né? Da válvula logo. Ótimo, muito feliz. Passou um tempinho, fomos fazer o check-up, né? Pra ver como tá a válvula. O clínico, né? O cardiologista clínico olhou e falou assim, não tá legal, vai ter que operar de novo. E aí aquele tufo. Aí foi, a gente passou a virada de 2019 para 2020, sabendo que ele ia ter que operar, e não conseguia nunca a cirurgia. E aí ele falou assim, vai ter que operar, operou em maio, né, 27 de maio, aí vai ter que operar de novo. Aí, isso final do ano, mais um final de ano, a gente, querendo ou não, é a data mais festiva, onde a gente fica mais suscetível, mais emocionado. Isso, é dizer isso, tipo, rola um sentimento, e aí, né? final mas do também ano... tava no meio da pandemia, né, de jantar, né? Continuava sendo Natal e Ano Novo, né, filhote? E aí... Nós íamos, no final do ano, tem que operar de novo, fevereiro, não sei, acho que 22 de fevereiro de 2021, fez a segunda cirurgia, 6 meses depois da primeira cirurgia, para fazer a troca da válvula. Vamos trocar, não vou precisar, vamos entrar para trocar, porque tentei arrumar, o mesmo cirurgião, não deu certo, vou trocar. Abriu, saiu, né, foi pro bloco, enfim, né, quando voltou, ele assim, consegui arrumar, não precisou trocar. E naquele momento, a troca da válvula era uma opção já bem boa. A gente já tava, vamos ter que trocar realmente a válvula, né? Não vai dar pra arrumar. E aí quando ele, não, consegui arrumar, ficou bom. E aí Conservador, né? aí a gente, que bom, não vai precisar medicação, porque hoje tem que tomar medicação contínua, anticoagulante, né? Exames de sangue. Não é por causa do AVC, filha. E aí é por causa da válvula do coração. Mas o remédio é? Não, é por causa da válvula do coração. Aí, então arrumaram de novo. A gente ficou contente, mas aquela coisa, putz, será? Né? Tentou arrumar de novo, né? Tipo, uma gambiarra, não uma gambiarra, né? Mas fez um conserto, não deu certo, arrumou o conserto, 6 meses depois, né? É que se não fosse tão agressivo, até se entenderia, né? Sim, mas mas é o melhor, assim, porque uma criança, por exemplo, tomando um anticoagulante, mais novo, ele tinha 5 anos, né? Tomando anticoagulante, o que é um anticoagulante? É um remédio que inibe que formem coágulos no sangue, né? Então, se ele se corta, ele sangra muito mais do que normal. Cai e quebra um braço, tem um sangramento muito maior. Então, é arriscado tomar anticoagulante. Porque né? quando quebra o braço, não vai abrir um buraco no teu braço. Né? Então, eu acho que ele fez a escolha certa, né? Em tentar o melhor que era, por exemplo, manter esse... Se imagina, né? Se abre, tem a possibilidade de arrumar sem... Quem somos nós, vida né? normal, né? Exato. E vida normal daqui pra frente era o que pensar. É. Mas não, a segunda também não deu certo e nós tomamos o terceiro tufo no final do ano, né? Ter que operar de novo. Aí a gente pensou, bueno, vamos mudar a estratégia. Fizemos todas as vezes a cega. Chegamos na frente do hospital, largamos a criança, né? Largamos o meu filho. E falamos, façam o que vocês quiserem. E aí nós mudamos a abordagem. Fomos procurar uma equipe de cirurgião, fomos procurar outro cirurgião para ver o que ele pensava, como fazer, porque a gente já não tinha mais a mesma segurança no cirurgião antigo. E aí nessa terceira cirurgia... Umas 300 vezes não deu certo. Nessa terceira cirurgia... Ele fez realmente a troca da válvula, né? Só que foi uma cirurgia que era esperada para 5 horas e foram 8, 9 horas, eu não lembro. Foi uma cirurgia muito mais longa. E por essa circulação extracorpórea, né? Que é como se fosse um coração artificial, o sangue dele fica correndo ali dentro e pode ocorrer alguns coágulos ou uma falta de oxigenação no cérebro, né? É bem comum. Não é bem comum. É a intercorrência mais comum de cirurgia cardíaca pediátrica. Né? Se ele fosse mais velho, provavelmente os vasos não iam ficar... iam ser maiores e não iam ficar pouco irrigados, né? E dito e feito, né? Fez fazer a cirurgia foi um sucesso, o coração ficou maravilhoso, né? A válvula ficou ótima, o cirurgião conseguiu botar uma válvula maior, que significa que vai demorar mais tempo para fazer essa troca da válvula de novo. Ele queria botar uma maior ainda. Ele queria botar uma maior, mas não dava pro espaço que tinha, então ele colocou a maior que tinha. 7.
7 E deu milímetros. só assim. Botou umas 5 milímetros. Acho que é mais. 25. 25. E a cirurgia foi um sucesso. A gente, tudo ok, ótimo, né? Que bom. Vamos pra UTI, né? Aí, quando ele entrou na UTI, a gente chegou e aí ele, ainda entubado, né? E aí ele tentou tirar o tubo e foi só com a mão direita tirar o tubo. E eu já olhei, já Fisioterapeuta. já sei, né? E aí a Gabi tava, e eu tinha dormido no hospital na noite anterior, não tinha tomado banho, porque tava na UTI, ela, não, vai pra cá. Ele tava no preparo, depois no bloco cirúrgico, a gente lá embaixo, aguardando. E a Gabi, não, vai pra casa. Vai descansar, eu durmo essa noite, e depois amanhã tu vem. E eu falei, não, eu vou ficar essa noite. Né? Ela, não, vai pra casa. Não, insisti, eu vou ficar. Né? Eu lembro que ela saiu, acho que umas 9 horas da UTI, às 9h05 eu já tava no médico ali, né? Eu pro plantonista. Eu, cara, teve um AVC. E ele, não, pai, não, fica tranquilo, não é normal, ele tá entubado ainda, ele não tá legal. Eu fiquei com aquilo encucado. Liguei pro amigo meu, pro Boli, beijo Boli, te amo. Liguei pro Boli, que é anestesista. E o Boli, tem alguma possibilidade de dar uma hemiparesia, que é a metade do corpo parado por um tempo, por um efeito da anestesia? Depois volta. Né, de algo transitório, que vai, depois volte. E ele, não, cara, não tem. E eu, então foi AVC, né? E ele, foi um AVC. Pede pra passar pra tomo. Aí eu voltei pro médico, cara, vamos fazer uma tomo. O cara, não, calma, pai, calma. Então avalia. Aí ele foi lá, avaliou. Aí quando ele avaliou, ele já viu que realmente não tinha. O B já tava acordado, não é a palavra, né? Mas já tava sem o tubo, já tava conseguindo. Ele falava assim, mexe. E o B, tô mexendo. E a mão não mexia, né? A mão esquerda, a perna esquerda, nada mexia. E aí foi que eu... É um mau indício, né? Aí eu falei, não, aí fomos pra tomografia, não apareceu nada na tomo, né? Enfim, e aí foi a segunda grande rasteira, né, da vida. Que aí foi que eu comecei a pensar o que fazer. Nessa palestra não tinha acontecido a terceira cirurgia. Não tinha acontecido. Não, tanto que eu convidei, quando eu te convidei para participar, pra gente gravar... Era pra falar só de um filho cardiopata. Era pra falar, sim, era pra gente falar sobre questão de ter... E aí tu disse, Jana, a gente tá com a cirurgia marcada. Sim. Porque era próximo ali, eu queria fazer Setembro, antes do Dia das Crianças. Era, você Sabe que Início de... tu tá contando essa história e eu tô aqui revivendo, te ouvindo atentamente, revivendo a cirurgia cardíaca da minha mãe, que a Janaína sabe, que quase me matou, assim, porque... Mas Enfim, ela né? morreu? Imagina. Não Não morreu. matou. É isso que eu vou contar. Porque... Mas eu sim. Porque eu sou uma pessoa muito sensível, vamos dizer assim. E tu falou na hora que tu entrou pra ver o teu filho na UTI. E eu fiz isso também. Eu fui ver a minha mãe na UTI. Foi a pior coisa, foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. Eu acho que se eu puder escolher, eu não iria. Não iria e não faria mais isso, porque... A cirurgia é extremamente debilitante, ela também fez peito aberto, aquela coisa toda. E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas se eu me sentir de um jeito que eu não consigo descrever, tu imagina pais, né? Pais, assim, porque a visão do paciente, tu vai me desculpar, assim, o meu olhar leigo, assim, é... Destruidor, né? Eu falei, como assim? Porque na minha cabeça, eu te juro, eu já um homem adulto, formado, trabalhando, eu imaginei que eu fosse encontrar minha mãe tomando um suco de caixinha, te juro. Novela da Globo, te né? juro. Acabei de fazer uma cirurgia. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, para aí, cara, é uma situação que eu não tava muito preparado. E tu, Bernardo, quando acordou? Tu ficou assustado? Não. Eu já tava acostumado. Não, logo que tu acordou. Eu fiquei assustado porque eu fiquei 20 dias lá, dentro de uma cama. Ô, Bernardo, quando eu acordei da anestesia, da minha cirurgia da coluna, eu chorei que nem uma criança por horas. Chorei. Não sei explicar, mas... Eu acho que eu sei por que o Bernardo não chorou. Pois é. Quem é que tava lá contigo? Tu. Bom. O pai e a mãe também. A mãe também tava junto. Eu não lembro da minha mãe. Acho que na hora que tu acordou, realmente tava só o pai. Tava. E é bom, né, quando a gente Mas eu acorda e tava a gente vê o pai, né? Mas eu também tava acostumado. Muitas cirurgias, né, filho? Um guri muito procedidos. Não, e assim, né, a melhor parte é que, embora tenha feito 3, né, eu acho que todas são exitosas de alguma forma, né? Sim. Todas elas servem para uma questão, né? Claro, vai aperfeiçoando. É um saco, lógico,
né? Mas... É que eu acho que a gente se sente preparado, mas a gente nunca tá preparado pra nada. Eu acho que a vida... Não, a gente pensa, não, bueno, falei em terapia, tô legal, tô bem, tô seguro, bola pra frente. Confia, né? confia. Confia, né? Chegou lá. Muito nervoso, enfim, a gente acha que tá preparado pra tudo. A gente, né, acho que o ser humano acha que tá preparado pra qualquer coisa. Mas uma coisa que eu acho impressionante é que nós, como pais, nós conseguimos deixar eles mais seguros, sim. que eles, no fim, acabam depois nos acolhendo em vez da gente acolher eles. Não, Mas claro. tu sabe Que que eu nem me eu fiz senti com a mais minha avó. seguro... Com a tua avó? O que a tua Fala avó primeiro. Não, eu ia dizer que eu me senti mais seguro eu sendo paciente do que a minha mãe, por exemplo. Sim. Porque daí, assim, ok, é Porque- comigo, E estudei quem é tudo, que já tava vi passando tudo. segurança pra ti? É Tua ela. mãe. Então. Exato. Aí ela não tava se sentindo assim também. e Ela daí- tava destruída, Destruída por acabada. dentro. Né? Mas eu Porque- estava sempre sorrindo. Às vezes a gente tenta colocar peso nas coisas, né? Tipo assim, o que tá preocupado? Vai fazer uma cirurgia Sorrindo de cabeça amidalite. pra baixo. O que a fulana tá preocupada? A filha dela vai tirar as amígdalas. Não, pra ela aquilo é o fim. Vão abrir a filha dela, tem os riscos, tem tudo. Tudo né? que envolve uma Às cirurgia. vezes pra gente que já passou por alguma outra circunstância, um pouco mais delicada, a gente pode achar que aquilo ali é torpe, que é pequeno, né? Mas pra aquela pessoa aquilo é o fim, né? É o teu filho. Exato, é algo muito forte, muito a forte. gente tá, né? E no teu caso, a tua mãe, que ainda, né, é a tua figura. Quando a gente é pai, não tem filhos, né? Não tem. Então, no momento que a gente é pai e mãe, muda completamente. Eu imagino, né? Muda completamente. A gente, né, as pessoas mais importantes da tua vida não deixam de ser teus pais, né? Começam a ser teus filhos. Eu me senti, só pra finalizar, eu sei que eu trouxe um assunto que é fora, mas, mas eu me lembro que eu me senti, assim, vulnerável. Quando a minha mãe foi operar. E não quando eu fui operar, eu tava tranquilo, porque eu falei, gente, mas só um pouquinho. É uma boa equipe, é num bom hospital, minha família tá junto, não tem nada pra reclamar. Sim. Né? Quando ela foi operar, era a mesma coisa. Você já perguntou pra eles como eles se sentiam quando tu tava indo? Hã? Já, pois é. A tua mãe perguntou A minha como irmã- ela se sentiu. Sim. Ali, Eu na disse hora, pra minha provavelmente mãe- ela tava, filho, vai dar tudo Não, bem. é a Na primeira cabeça vez assim, que meu eu vi a mãe Deus. chorar. Quando eu botei aquela toquinha bonitinha Sim. e detei na marca, e daí eu falei, ela chorou, deu ruim. Sim. Aí eu fui pra sala e falei, fuck, droga. Mas deu tudo certo, Sim, né? sim. Mas é uma situação interessante, porque É. eu acho que traz esse sentimento que a gente acaba sendo exposto, né? Sim. Quando a gente ou se vê numa situação de vulnerabilidade ou alguém que a gente chama incondicionalmente está nessa situação, né? Eu acho É muito que pior, é muito tem, pior. pois é, tem o poder de te deixar realmente devastado, né? Sim. Hoje eu tinha postado uma. Porque eles fazem, né? Como eu sou presidente ali do instituto, faço esse trabalho lá na associação. Eles estão. A gente tem falado, até é bom a gente trazer isso, porque a gente está falando dessa questão do nosso emocional como pais, né? Então, por mais que tu passe a segurança pro teu filho, por dentro ali, tu tá morrendo de medo, tu tá... Chora no banho. Sim, né? A gente vai lá depois e chora escondidinho porque a gente quer passar força para eles e a gente consegue fazer isso. E eu tenho... Agora a gente está, né, no janeiro branco, conscientização, e eu tenho ficado muito assustada com a quantidade de mães que estão vindo cometer suicídio e... nós temos 2 mães que se suicidaram, mataram o filho e se suicidaram. E agora tem uma que se suicidou. E eu vejo como é isso que tu fala. Como a mãe que se matou veio aqui entrevistar? Não. Ela só tá contando a história. Eu tô contando a história. Que eu fiquei sabendo de algumas mães agora que elas estão assim, tipo, com uma sobrecarga, sozinhas com os filhos doentes, sem um amparo de família. E isso que eu ia trazer perigoso, agora, né? que eu ia perguntar para ti. Porque tu e a tua esposa, vocês têm uma boa rede de apoio de família? É óbvio. Não é uma boa rede de apoio. A gente tem minha mãe e minha sogra, né? Que, assim, minha mãe é aposentada, minha sogra também tá aposentada. E a gente Só consegue que lidar com elas, assim, né? Mas aqui em Porto Alegre nós estamos sozinhos, né? Não Porque tem porque tu ninguém. falou que tu é de Rio Grande, né? A gente não tem ninguém aqui, né? Então, a rede de apoio é aquela rede de apoio, né? Liga pra mãe vem pra cá, né? Eu sei que eu posso contar com ela, Sim. né?
para essas grandes emergências, a gente realmente tem uma rede de apoio que é só um telefonema e 4 horas de viagem. Mas tu entende a diferença também, tu consegue te enxergar a diferença que tu faz na vida. É Gabi, né? Isso. A tua esposa. Beijo. Tu consegue enxergar a diferença que faz a tua presença. Não, claro. Né? É, muito embora a gente fala, né? Eu digo isso, né? Não, pro meu esposo, assim, às vezes as pessoas ficam enaltecendo, assim, né? Poxa, mas é um pai. Todos os pais tinham que ser, né, participativos e estar ali presentes. Mas tu faz uma diferença enorme, porque imagina ela passar por tudo isso Sozinha. sozinha. Não, Ou vice-versa também. não, é que, é que já o pai já é difícil estar junto, né? A gente vive numa sociedade... Não, eu quis dizer, tipo, eu acho que enfim, claro que Já a tá figura acostumado, da né? mulher é mais lembrada, porque geralmente É quem é a fica, que né? cabeça e tal. Não, e é quem né? fica, né? Mas qualquer um dos genitores que se fica verificar sozinho. numa situação dessa, eu acho que é bem preocupante, porque Não. toda a carga vai num só, né? E é exatamente assim, a gente monta uma armadura, monta tudo, ninguém vê nada, ninguém vê o teu sofrimento, ninguém vê tua dor, ninguém vê teu medo, ninguém vê nada, porque tu não pode, né, demonstrar essa vulnerabilidade, porque tu tá num ambiente, né, quando é circunstancial, assim, numa cirurgia, numa UTI, alguma coisa, né, mas a gente fica destruído por dentro, destruído, né, Também é um medo, é uma impotência, é uma sensação que é difícil de explicar em palavras, assim, o que eu realmente sinto, o que eu sei que as pessoas sentem, que os pais e as mães sentem, né? A questão do pai, né? Que é uma figura extremamente escassa na sociedade, né? O pai presente. E dentro de uma sociedade, dentro de um subgrupo atípico, o pai é ainda mais raro ainda, né? A gente sempre fala assim, lá na clínica, né? A gente vê poucos pais, aqueles pais que levam na terapia, pouquíssimos. Não posso dizer em números, mas 5, 10% das famílias têm a figura paterna, né? E muitas vezes as que têm uma figura paterna é um pai de fora, não um pai da criança, né? Uou! Tudo bem? Brevemente. Se tu ficasse sentado, Erro, sim. isso não acontecia. Câmera, claquete. Não, capaz, é isso aí. Senta. Ó, até ele cortou. É muito mais... Te É viu muito ali? mais raro, né? Não, E- quando eu olho pra lá. e hoje a gente tem bastante- Eu olho pra lá, eu olho pra lá. Imaginei. E hoje a gente tem bastante... a internet ajuda bastante nessas questões dessas influências, esses influencers. Né? Hoje tem muitos pais atípicos e pais falando de paternidade, da importância do pai no desenvolvimento da criança, no seio da família. Né? E a gente sabe que só tem a perder, né? E aí eu tava falando dos pais, que às vezes os pais adotam essa família, né? Um homem de fora, né? Casa com a mãe com o filho TEA, com o filho PC, e cuida daquela criança com o zelo que o pai biológico não cuida, né? Tem bastante disso, e eu fico pensando que é uma pena, assim, eu tenho pena das pessoas que não conseguem viver isso, vivenciar a paternidade. Eu falo que uma das coisas mais difíceis na vida adulta foi ser pai, sem sombra de dúvidas. Indiferentemente do pai típico ou atípico, a coisa mais difícil na vida adulta foi ser pai, com certeza. Tu chegou a atendê-lo ou não, como fisioterapeuta? O B? Sim. No hospital, quando a gente estava no hospital, eu já comecei no início, já, assim. Logo, Botar bandagem na mão, porque ele ficava com a mão bicicleta fechadinha. com a mão. O que mais? Jogo de bola, né? Bicicleta. Mão-cicleta a gente fazia. Né? Eu vi tu chutando bola no hospital, teu pai gravou. Até o Davi viu. Todo mundo viu, né? Quando a gente fez a vaquinha, todo mundo... Não, Isso. o Davi viu esse meu vídeo aí jogando bola no hospital. E essa é a parte, né, também ali que entra, que é interessante da gente falar, dessa falta do plano, né? Sim. Que tem Sim. as negativas diante que é a parte que a gente fala, né, do direito, que sempre tem, que sempre acaba tendo alguma coisa que, na parte que tu mais precisa, no qual tu paga um plano, tu tá ali, tá tudo certinho. Tu tem um plano, né? Um plano de... Um plano. de se tudo der errado, eu ainda tenho aquilo ali. E sabe? aí tu passou por isso também, Sim. diante E- eles te negarem o... a gente hoje faz através de reembolso, né? A Uhum. gente paga, nós juntamos, fizemos uma vaquinha online, arrecadamos, foi super rápido, assim, conseguimos... Hã?
fizemos uma vaquinha online, conseguimos arrecadar o dinheiro que a gente imaginava para 1 ano de terapia, né? E foi super rápido, porque a gente até conversei contigo, questão como que a gente ia fazer, se vai judicializar, se não vai, né? E aí, na hora, a gente decidiu não judicializar, porque né, íamos mudar de plano, como que ia fazer, e aí acabamos ficando na questão de reembolso, né? A gente paga, mas aí outra coisa, o reembolso é ínfimo comparado ao valor de investimento, né? Se a gente não tivesse feito a vaquinha, a gente ia ter muito mais dificuldade, muito mais dificuldades. Nós íamos ter muito mais dificuldades para manter, né, as terapias, né? Então a cirurgia que eles meteram não é curativa, tem alguma terapia posterior a ela? Não, agora as terapias é da lesão do cérebro que aconteceu decorrer da cirurgia. Entendi, né? não é do coração. Não, o coração tá ótimo, tá ótimo. Só que, como eu falei, a intercorrência foi uma hipoxigenação do córtex motor, né, com que fez paralisar todo o lado esquerdo do corpo dele. E aí ele virou não mais um paciente cardiológico, né? Agora ele é um paciente neurológico, uma lesão encefálica. Também, né, filho? E por ser criança, tipo... Parece criança. O cérebro tem mais maleabilidade para retornar esse movimento? Como é que Assim, trabalha isso? é mais fácil, por exemplo, pro Bernardo, que a gente diz que é um LEA, né? Uma lesão encefálica adquirida, né? Essa lesão adquirida significa que ele tinha um movimento anterior, né? E ele tem a memória motora. Não faz, filhote. Ele tem a memória motora, né? Aquela coisa que a gente fala do treino, né? Treino, o jogador de basquete faz 100 mil vezes um lançamento livre, depois de um tempo ele já consegue, pelo peso da bola, a distância, né? Sim. É a memória motora. No caso do B, é mais fácil de nós reabilitarmos, né? Porque a gente sempre fala que tem uma grande diferença entre reabilitar e habilitar, né? A gente é conhecido como reabilitadores. Mas, por exemplo, uma criança não teve um PC, né? Um paralisado cerebral. Nasceu com uma lesão cerebral. Ele não foi habilitado, né? Como que eu vou reabilitar alguma coisa que não foi habilitada? Então, a questão de reabilitação é mais fácil do que a habilitação, né? Porque uma criança que nunca sentou é difícil de entender como senta, né? Para uma criança que já sentou, já pulou, a memória motora, apesar do córtex lá, a parte do cérebro que controla especificamente essas musculaturas ter morrido, né? Ele sabe como fazer. Eu falo assim, eu lembro no hospital, a gente chama de imaginética motora. Hoje tem um resultado muito bom a imaginética motora, né? Imagina que tu tá escovando o dente como tu escovava antes, mas eu nem escovava o dente com a mão esquerda. A gente fazia isso. A imaginética motora é tu imaginar motoramente o movimento. Fecha o olho, vou fazer com vocês aqui. Fecha um olho agora os dois, tá? E aí imagina a tua mão direita coçando a tua orelha, né? Tu consegue imaginar os músculos que tu tem que fazer, tu sabe tudinho o que tem que fazer, né? E quem... Ó, deu até coceira, né? Já, né? Não, é porque eu disse. Essa imaginação, isso eu já comecei já, agora a questão de atender o B. No início já. B, agora fecha o olhinho, né? Vamos lá. Sente a tua mãozinha, sente cada dedinho. Sente cada dedinho, né? Agora finge que tá coçando o nariz com a mão, né? E ele não mexia nada, mas lá o cérebro já tava tentando recrutar... Tipo aqui, ó. Né? Já estava tentando recrutar as células, os neurônios que inervam essa musculatura para coçar o nariz. Né? Então, lá desde o início, na UTI ainda, a gente já trabalhando imaginética motora. Já comecei a trabalhar. Não, UTI, eu lembro. Sim, na UTI eu fazia isso. E o teu resultado foi bem efetivo, né? Não, Sim, ele tem excelentes terapeutas, né? A minha percepção, pelo menos, é... Não, a lesão foi pequena, né? Ele era um menino muito estimulado, fazia futebol, nadava na piscina, corria, pulava, né? A gente nunca limitou ele ou cupulou ele num cerco que não pudesse, né, se machucar com medo, né? Essa coisa, às vezes, da superproteção, né? Às vezes, claro que a gente entende os pais superprotegerem os filhos, né? Aquela figura o filho já é uma figura vulnerável, né? Um filho atípico ainda mais vulnerável. Mais vulnerável ainda, né? Só que essas experiências são que formam, né, essas linhas sinápticas para ele conseguir fazer as atividades dele. Então, a reabilitação do B foi excelente. Né, tá indo bem, né? Agora nós vamos para mais um protocolo em São Paulo de estimulação transcraniana. São fases, assim, que tu como terapeuta estipula, quer dizer, tu não, né? Como sim. Um profissional? Sim. A gente estipula, né? Vê o que é mais interessante. Aí, naquela palestra eu também falo da importância da família, né? Não adianta nada eu querer muito uma coisa, muito, né? Acho que vocês são os pais. O B precisa...
sentar direito porque o tronco dele tá ruim, minha percepção de terapeuta. Aí vocês falam, não, a gente quer que ele pode continuar sentado na cadeira, a gente quer só que ele consiga jogar uma bola. Às vezes é uma coisa muito mais simples, né? E aí, claro, ainda vou trabalhar o que eu acho necessário, mas a função, o que a família acha de importante tem que ser muito levado em conta. Eu vejo assim, né? Acho que a família é um dos pilares, né? Como paciente e terapia, são 3 pilares que a gente tem que manter. Até Nós porque eu acho tivemos- que uma estimulação em casa, ela eu acho que é uma continuidade do tratamento, não? A gente entra no ponto, complementando a pergunta do Ricardo, porque a gente teve a gravação aqui com a doutora, com a Raquel, Sim. a neuropsicopedagoga, e ela falou isso, que uma coisa ela pegou e disse, não tem como fazer um trabalho sozinho, precisa da família estimulando também. Só que ela, como daí ela trabalha muito com crianças com TEA, que máximo, que inveja. Você Quer ter um pouquinho ainda, quer? Eu tô Deus com o aparelho. E ela disse exatamente isso, que às vezes precisa cuidar também a realidade da família. Sim. Que a realidade da família às vezes não são todas as famílias que conseguem ter a oportunidade de se deslocar até uma clínica, ou de ter o plano de saúde, ou quando acaba tendo tratamento pelo estado ou pelo município, Pela Peppa Pig. já é mais. Gente, que desastre. Ele já é mais limitado, porque eles também não dão uma cobertura. Tipo, o Estado não vai fornecer a cadeira de banho adaptada que normalmente o plano de saúde Sim. fornece, né? E tu também, assim, como que tu faz se a família não tem como fazer essa terapia? Então, De trabalhar com a realidade também da família. Tu pergunta sobre... Financeiramente. Ah, entendi. Não, é que o meu questionamento primeiro, só pra ele não esquecer, eu perguntei se a estimulação em casa pela família é parte do tratamento que tu parte, determina. porque assim, ó, para pensar, um dia tem 24 horas, a criança passa 10, 12 horas dormindo, ela tem 12, 16, 14 horas acordada. Ela vai ficar 1 hora na terapia. Uhum. Pois então, é por isso. Então, assim, ó, não há milagre, né? Não tem almoço grátis. A gente tem que fazer atividade. Uhum. Né? E às vezes não é terapia em casa. É brincar, é estimular o que a gente tá fazendo com o B, coitadinho. Todo Sim. dia, Bernardo, bota essa mão pra cima da mesa. Não né? se Pra espera esquecer, que o pai e a né? mãe tenham conhecimento a Sim, ponto de, mas são né? coisas, Claro. são detalhes, né, pontuais para tu sempre ali. Então, é sempre dado para a família, né, explicar, ó, os objetivos são esse, né, a mão tem que estar sempre perto, não esquecer da mão, no caso do B, né, a mão tem que estar na hora de comer, tem que estar olhando a mão ali para não esquecer, porque senão come com a mão lá embaixo da perna, né, Mas que não às vezes lembra. eu fico apoiando assim. Às vezes, então transferência de Mas peso tem que dar eu sempre uma função. Eu sempre faço isso, só que vocês nunca deixam. Né? Então, a terapia na clínica, ou até a terapia em casa, em caso de home care, enfim, Ou até que eu queria falar. fala. Termina de engolir esses 16 chocolates que tu botou na boca. Né? O trabalho dos pais, às vezes a gente... é difícil eu passar muita coisa pros pais, tá? Porque a gente... Não, A pode gente- falar, tá tranquilo. A A gente- gente pode passar. Porque assim, eu sou pai, né? Tenho 2 filhos. Às vezes eu chego em casa, o que eu menos quero fazer é tema, né? Por exemplo, eu chego cansado do trabalho, eu tenho que fazer tema, Isso. né? E eu sei da rotina, às vezes as mães são sobrecarregadas, né? Às vezes os pais não estão nas terapias, mas estão sobrecarregados no trabalho, aí tem que chegar em casa, tem que fazer atividade, tem que jogar bola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então eu tento levar assim, ó, não é terapia, é brincar conduzido, né? Vou brincar dessa maneira, mas assim, de modelar, enfim, coisas que vão melhorar para a criança, né? No tratamento que está sendo feito na clínica. E os pais podem criar um vínculo, uma brincadeira, fazer um bolo, uma massa, enfim, que seja, que isso também será terapêutico, né? Então, Posso- o trabalho de casa também É tá importante. junto. É vital. Pode falar, É. Bernardo. Mais do que importante, então. Segunda-feira, eu fiquei em casa sozinho com a minha avó que quebrou. Que. Depois não fala de mim. Continua, filha, vai. Que fraturou a coluna. A tua avó caiu e se machucou a coluna.
ela tava na cama da minha mãe. Daí eu perguntei, vó, não quer sentar um pouquinho lá na sala? Eu ajudei ela a sentar e caminhar até a sala. Porque Nossa. a minha mãe caiu e precisa se movimentar. E ela quer só ficar deitada. Então ele foi lá e falou, não, vó, vamos lá pra sala, vamos sentar também, porque eu tô precisando. Então, o Bernardo, da cidade, meu auxiliar terapêutico. Né? Não, Tu vai pra clínica com teu pai, a gente tava conversando antes, tu vai pra clínica com teu pai e tu atende também os pacientes lá com ele? Mais ou menos. Mais ou menos. Tu sabe me dizer o que teu pai faz? Fisioterapia. Fisioterapia, mas como que é essa fisioterapia? Independente de qual é o paciente. Depende Eu acho de... que essa é uma excelente resposta. Ah. É, que pega um paciente mais Ah, grave. Milena, Não é? tu Essa é a fi- verdade. Ó. Mas, Milena, tu fica deitada com ela. Eu fico deitado com ela, com a Milena. Eu e a Não, Milena deitado, horas, assim. Né? Fica sentada com ela apoiando, com ela deitada só no braço. Isso. Com o Pedro, ele fica... Aí tu... O Pedrinho ficou mais na bola, né? E tu, qual é das terapias que tu faz a que tu mais gosta? TO, TO? Terapia O ocupacional. que a TO faz? terapia ocupacional. Tá, mas aí eu não Paciente. sei. Pai, eu nunca fiz terapia O que ocupacional. tu faz, Anteo, filho? O que tu faz lá no TO? Lutei box. Hã? Lutei box. Luta box? Lutei umas 3 vezes. É. Tu já viu o filme do Rock Balboa? Ah, Teu pai tem. Pedro, pede pro Vou teu pai botar, mostrar vou uma botar. hora pra ti. Tu vai ver o melhor filme que existe na vida. Talvez a classificação indicativa haja uma barreira, né? Mas que na nossa época não tinha muito isso, né? Hoje em dia sabe que não é bem assim, né? Ai, Tu tinha me perguntado e eu acho que eu fugi da pergunta. ela do- Sobre as pessoas que não podem pagar. Das questões Isso. financeiras, isso. Então, a gente Do custo financeiro para eles poder entra tudo, é que tu respondeu para mim. Entra a questão do trabalho, porque tu pode determinar um determinado tema ali para a família fazer, e dependendo da doença, se os pais trabalham fora, também se torna aquela coisa inviável, ou se é mãe solo, então se torna mais pesado, né? Não consegue fazer. E eu estava perguntando da questão assim da financeira, porque o que eu vejo assim? Eu vejo, principalmente, vamos botar aqui crianças com AME, né? Que é a Até tua realidade. então, assim, crianças com AME, a gente vê muitas crianças que têm um estímulo, que tem... Pá, se a gente pegar a Nath, por exemplo, ela tem um padrão que todas as crianças, para mim, com AME, tinham que ter. Sim. Mas aí, se a gente for pegar... deixa eu pegar aqui, o Enzo também tem... Enfim. O Enzo tu também entendeu, né? Não lembro menos. O Enzo é em Novo Hamburgo. Não, eu fui só pra parte de ventilação dele. Eu não cheguei a atender como fisioterapia. Mas ele também tem uma boa estrutura. A Alicia não, a Alicia não tem. Então, assim, porque daí tu vê, né? Os dois, apesar que o Enzo é estado, mas ele tem a vaquinha. Então, a família consegue... fez uma estrutura de outra forma. A Nath, ela tem a questão do plano, que o plano, né, cobre tudo. Mas aí, tipo, a Alicia, que recebe pelo município, é completamente limitado. E aí, o desenvolvimento também dessa criança é mais limitado. E os terapeutas, porque daí a gente entra na questão valor, né, o custo. Porque daí o eles... problema dos planos de saúde também, né? O que repassam para a clínica, né? Que não é viável para a gente atender um plano de saúde pelo repasse que ele paga para Ínfimo. A gente sabe disso, já é, Não, é corriqueiro em várias profissões, né? A gente foi para Paraíba, R$15. Sim, dependendo, 15, 30, assim, ó, no supra-sumo. E aí nós estamos falando de uma doença neurológica. Um trabalho de excelência, que tu vai criar uma estrutura, que tu vai comprar equipamentos, que tu vai ter uma mão de obra que, hipoteticamente, gastou muito dinheiro para se formar até chegar até esse ponto, né? Com a faculdade, com as graduações, com os cursos de capacitação, né? E essa mão de obra não paga com 30, 40, 80 reais. Mas essa é uma questão que motiva ações que nós ajuizamos, entendeu? Sim. Porque a gente diz, olha, ok, o plano está fornecendo um fisioterapeuta, mas eu não preciso disso. Sim. Eu preciso de um físio especialista, e daí tem toda aquela... Nós estamos numa
construção, né? Uma construção, eu falo isso, são construções. A gente evoluiu muito, eu acho, nas ações de saúde em 10 anos. Mas a gente ainda está construindo muita coisa. Isso é um dos objetivos que eu falo, né? As pessoas falaram, vai continuar com os podcasts esse ano. E eu fiquei pensando assim, será? Precisamos levar o moço no banheiro, dá pra dar uma fugidinha ali. Será que eu... Ele consegue ir? Consegue. Consegue Só não ir. derruba as câmeras, por Tá favor, meu bom, filho. ele vai devagarinho. Ele sabe onde que é? Legal. Eu levo ele ali. Sabe? Vai lá, filhote. Ali, ó. Vamos lá. Então, eu acabo... Eu vejo isso, assim. Quando a gente conversou, eu e o Ricardo, vamos continuar as gravações? E eu disse assim, não, a gente tem que continuar, porque tem história de muita gente Sim. ainda para contar. Tem. E a gente precisa que as pessoas tenham consciência. É como assim, talvez, apesar que os teus pacientes, as famílias já te conhecem, né? Sim. Mas as pessoas que te vêm, porque tu tem uma boa movimentação de redes sociais. Uhum. Então, as pessoas, quando vão te procurar, elas já vão te procurar comprando Sim. aquilo, né, que tu... Que eu ofereço ali, o diferencial. Sim, o diferencial. E chama a atenção, porque daí eles querem assim, não, ele é um fisioterapeuta no qual olha o que ele faz com o filho dele, olha como ele trata os pacientes dele. Então, aquilo ali faz esse atrativo. E quando eu falo dessa questão financeira, é que eu vejo que não são todos que conseguem ter o acesso a isso. E por isso que eu acho que é importante sempre a gente estar levando esse tipo de informação, porque não é para que as pessoas não achem assim, não, mas eu nunca vou conseguir fazer um tratamento com o Guilherme Menestrino. Sim. Né? E a ideia é que tu falou, o que a gente faz, né? A gente faz isso, a gente tenta instruir. Eu tendo muitas mães, geralmente mães, né? Que entram em contato no WhatsApp, no Instagram comigo, tipo assim, tô com a minha filha assim, né? Não cobro nada, é uma conversa ali de 10 minutos, né? Paro pra conversar, pergunto, peço um vídeo, faço alguma coisa, né? E sempre indico, procura tal clínica, procura um fisioterapeuta para estimulação precoce, caso uma criança muito pequena, né? Procura um fisioterapeuta especialista, isso aí precisa de palmilha, né? Procura alguém que faça... Né? Isso, essa... Não, conduzir. meras não no sentido não, de... sim, de poucas, mas é simples, coisa mas simples. O que tem que fazer, né? Porque as pessoas não sabem disso. Porque tu pega e joga no Google, tu pega lá, minha filha de 11, bota no Google, criança 11 meses não fica em pé. É traiçoeiro, assim, né? E a gente, sem informações... Hoje mesmo, eu pesquisei sobre dor no baixo ventre. Aí eu falei, não é assim. Não, pode ser gases. Exato. né? Então, é traiçoeiro, assim, porque a informação é dada de uma maneira, e eu acho que tem que levar leveza na hora de falar. Eu sempre digo assim, eu acho que na fisioterapia a gente fala, geralmente, a segunda pior notícia que um pai pode receber. A primeira é do diagnóstico, né? E a segunda é, vai precisar de uma cadeira de roda. Não sei se a gente vai conseguir fazer ela caminhar. Né? Essa segunda grande notícia é dada por nós, né? Que vai prescrever uma cadeira de roda, prescrever um equipamento, um andador, né? Aí tu prescreve um andador, só pode se for esse andador aqui. Esse andador custa aí começa todos os 30 mil né? dólares, né? Aí como é que vai fazer? Então o que a gente faz? Eu, como terapeuta, trabalho, atendo essas mães que estão perdidas, né? Tento conversar com elas, conduzir para um lugar, conduzir para o outro, né? Quando é questões judiciais, passo para as questões jurídicas, vai procurar um advogado, né? Tu tem direito, tu pode ter, né? Tu pode conseguir uma coisa muito melhor do que tu tem. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, que isso tem que ficar cristalizado, que outro dia a médica colocou, a psiquiatra não, a neuro postou, que é não submeter, sobe filho, não subestimar sobe filho. Não. Não. Eu não disse Capaz. Não subestimar não é o sexto sentido da mãe, assim, não é o sexto sentido, esqueci o termo que ela utilizou. Quarto. Não subestimar a intuição materna, né? Isso, Porque cai muito no senso comum, mãe, é normal, cada um tem o seu tempo,
né? A gente escuta isso toda hora. Mas foi o que te falaram. O médico falou isso pra mim. Não, pai, calma, É. fica tranquilo, né? Exatamente como eu tinha parado pra analisar isso, que tinham falado isso É pra mim. Eu sempre sempre essa, falo é. disso, né? A mãe tem, às vezes, tá fora da casinha, tá neurótica. Calma, mãe, tá tudo bem. É fase de desenvolvimento, não vai acontecer, não tem nada de errado com teu filho. Mas, né? Só tá morrendo. Acolhe, escuta. Não. Eu Tá falei, em gente. tratamento. Eu falei, gente. Em tratamento. Ai, enfim. Final de contas, Desconcertado continuo, né? Eu tenho uma teoria, Bernardo, que tá todos nós. Todo dia é menos um dia para nós. Todos estamos Todos morrendo. nós vamos morrendo. Então, Todo dia. Então tu Né? tá certo. Então, é. essa questão de acolher a mãe, acolher o anseio, acolher a dificuldade, acolher que ela tá naquele momento, ela tá impotente, ela não sabe o que fazer, né? Então, acolher esse momento da mãe, escutar e passar com palavras técnicas, mas também aconchegantes, né? Que tá tudo bem, né? A gente não sabe o que tem, mas a gente vai dar o nosso melhor se ele precisa disso, a gente vai procurar o melhor tratamento. É acolher mesmo. Né? Acolhimento, né? Porque cai muito nesse, não é nada, Podem tá caber, comparando filho com outro, tá fazendo uma coisa com outro. E, na verdade, às vezes tá lá e as pessoas estão dando de ombros pro que a mãe tá lá gritando, tá errado, tem alguma coisa de errada no meu filho. Né? Às vezes, mães de primeira viagem sofrem mais ainda, né? Ah, mãe, É um diferencial. é o Ouvir a primeiro. família. né? E não é muito comum. Diferencial é pouco, né? Nem Tinha na que ser- advocacia é comum. Tinha que ser vital, isso não adianta, tem que ter a base, a família tem que ser. eu Pra falo- mim, o Ricardo fica chateadíssimo. Pra mim, processo, eu não faço processo se eu não atender a família. Não, Eu não, tenho não é que questão de atender- ficar chateado, é questão de, Eu às ouço- vezes, tu também entender que é uma questão técnica, né? Não, Assim, claro, e também tem que botar rédeas, não, É- né? é de manejar. segurar, conduzir, né? Isso, Rédeas é questão de é. conduzir, por favor, né? De conduzir a situação. Porque a família tá perdida, né? Não sabe o que fazer. E às vezes tá todo mundo dando de ombros, eu tô apavorado, ninguém tá dando bola, tô aqui gritando, tô pedindo saúde, eu tô pedindo, né? E eu não consigo O que nada. nós fazemos é ouvir a família, ouvir o relato e moldar isso dentro de algo juridicamente correto, Uhum. né? Porque eu não vou entrar com uma ação só porque a pessoa tá emocionada. Assim, Não, tem mas como, é né? que as emoções, às vezes, é que tem algumas coisas que a gente. Eu falo muito isso, né? Que a minha fundamentação toda da tutela de urgência foi numa conversa minha com a Elis. Da Elis me explicando por que diagnóstico não era uma condenação e uma sentença Eu de também morte não para sei, filha nem dela. ele. Então, isso é uma coisa assim, parar e ouvir uma mãe no qual ela entende, ela sabe mais da doença do que eu, do que o juiz. Ela, né, não sabe mais do que talvez, né, não sabe mais do que o profissional, mas ela sabe, ela está passando por aquilo ali. Então, às vezes, levar isso para dentro do processo é importante também, porque a gente tem que... É como... O que teve alguns termos ali que tu usou? O que o Ricardo perguntou ali para ti. Tá, mas a fisioterapia, a pediátrica, aquela coisa assim, a mesma coisa. Se a gente vai levar para dentro de um processo, o juiz não sabe nem do que a gente está falando. Se ele nunca passou por aquilo ali, ele não vai saber. E aí tu tem, de novo, que passar por aquele processo de informação, né? E a questão da família, acho que é tão importante, porque assim, eu posso saber muito de paralisia cerebral, posso saber muito de mielomeningocele, posso saber muito de atrofia medular espinhal, mas do Joaquim, do Enzo, do Gabriel, da Alice, só quem sabe mais são os pais, né? E quem sou eu, né, na fila do pão, para dizer que esse pai tá errado ou não, né? Eu tenho que conduzir, né? Ó, calma, vamos lá, porque né, eu posso saber bastante de paralisia cerebral, mas daquela paciente específica, a mãe sabe muito mais. É ser humano. A mãe sabe que ela tá com dor porque ela fica com uma manchinha vermelha na bochecha quando ela tá com dor. É sério, eu já tive isso. Eu tinha uma paciente que quando ela tá com dor, ela fica com manchinhas pelo corpo, ela tá com dor. A gente fica, cara, como que é isso? Né? Ao decorrer de 6, 7, 8, 15 anos, a mãe sabe tudo o que tá acontecendo com aquela criança. Tudo, né? E eu vou dizer, não, mas isso é bobagem, manchinha. Essa manchinha é uma alergia, é do calor, tá muito tapada. Não, mãe sabe que quando ela mexe o dedão direito é porque ela tá feliz,
né? Então, isso é muito importante. Ninguém vai... Cauteloso demais. Ninguém nunca vai saber mais do seu filho do que os pais, né? E quem é que tem que estar junto para conduzir? Os pais, né? Quem é que tem que dar o objetivo? Sim. Os pais. Até porque se tu prestar um atendimento apenas com viés técnico, sem pessoalizar, provavelmente tá prestando um atendimento deficiente, né? E aí é o outro grande problema, né? Que o cara que faz o diferencial é o cara que escuta os pais, o cara que acolhe a família, é o profissional que se empenha no melhor, no melhor, que eu digo, no geral, entre família, entre, né, entender as necessidades, não adianta nada eu prescrever a melhor cadeira de rodas para uma família que não tem dinheiro para comprar essa cadeira de rodas e na rua sequer tem pavimentação, né? Então tem que entender isso e todo o processo. E isso não é ser diferencial, isso é o teu trabalho. Né? E eu fico triste, às vezes, quando falo, cara, teu diferencial é esse, porque tu faz isso. Eu, cara, mas isso é o meu trabalho. Essa questão da cadeira de rodas, assim, eu tenho olhado muito, porque a maioria eu vou muito na casa, né, dos meus clientes, assim. Aí, quando eu olho a postura, assim, na cadeira, eu digo, mas essa cadeira não... E as pessoas não sabem, né? Mas dá para demandar judicialmente. Adequação postural, precisa de adequações tem posturais. Fundamentação, tem urgência nisso, né? A questão é, se é uma questão de saúde, se há comprovação da necessidade do tratamento que for, não é um tratamento experimental, não se está fazendo, né, pesquisa, enfim, quem faz pesquisa é a universidade, enfim, né? Uhum. Se não é esse caso, o Estado tem a obrigação de fornecer. E são raras exceções, né, Janaína? A gente pede os mais diversos tratamentos, claro, dentro de uma lógica, dentro de algo técnico, né? Mas são tratamentos, são insumos, são materiais, é tudo, né? Tudo que envolve a reabilitação de uma pessoa ou ainda a manutenção da vida do jeito que está. Sim. Né? Porque também Porque se tu não os fizer, paliativos. vai piorar. É piorar. E piorar não é legal. Então fica assim, né? Que hoje que é uma das nossas maiores lutas para explicar o porquê que o paciente precisa daquilo, sendo que ele já está num estágio evoluído da doença X, né? Mas é para não vir a óbito ou para não piorar. O Marco falou isso na palestra dele, né? Do número, do valor, né? Isso. Que o Estado dá um valor para esse paciente. Né? Esse Exatamente. paciente custa X. Não, esse paciente tem uma família, tem uma mãe, tem um pai. A gente tem muito isso. Né? Tem um cachorro que gosta, né? O Marco, ele fala, agora ele falou que ele está estudando muito a parte do direito, né? Porque ele fundamenta muito os laudos e cada vez mais ele é questionado, né? No judiciário ele provoca, né? De dizer assim, eu quero fundamentação. Por que o técnico da necessidade do técnico vem? Por que tem que ser fisioterapia boba? Ele quer que explique e ele não quer que o advogado explique, ele quer que o médico que está laudando fundamente, assim. Então... Não é isso, tem que ser. Mas se tu comprar cadeira de rodas pra mãe e pro pai? Se eu comprar uma cadeira de rodas pra mãe e pro pai... mas aqui fica muito difícil, né, filho? Como é que a gente não tem recursos? Então por que tu vai dar pra mãe e pro pai que tem menos recursos ainda pra comprar? É porque às vezes eles precisam, filho. Indiferentemente se eles têm ou não recursos, eu tenho que prescrever o que é melhor pra ele naquele momento. Né? E aí a gente faz, aí tem vaquinha, a gente tem, né, é por isso outras que a gente maneiras daí começa a incentivar. As gurias entram com processo judicial contra o Estado, né? Eu como profissional, eu tenho... falando coisas que eu não entendo. Não, filho, o que eu tô falando é que assim, eu como a minha profissão, eu tenho que prescrever o que é melhor para aquele paciente, para aquela criança, né? E aí os pais vão procurar o recurso, vão procurar o dinheiro para conseguir o que a gente tá pedindo, entendeu? Nem que seja pedindo judicialmente contra o Estado, contra o município, contra o plano de saúde, para pagar, entendeu? É que existe possibilidade de tu entrar com uma ação judicial. Vamos botar, por exemplo, assim, como tu entende a vaquinha, né? Tu entendeu? Eu entendo mais uma vaca dentro do pasto. Tá. A vaquinha foi a arrecadação do dinheiro para o teu tratamento, certo? Então, assim, vamos dizer, se não conseguisse pela vaquinha, teu pai teria que contratar um advogado e entrar com uma ação judicial para conseguir o tratamento que tu precisa. Entende? Então, assim, se tu não tem o valor, tu vai ter que entrar para pedir para custear aquele valor para ti. Fazer a terapia e aí existe um juiz que vai julgar e vai te dar aquilo ali.
Ô pai, mas daí tu faz a terapia em mim. No teu É. caso, eu faço, né, filho? Porocopum. No teu caso é diferente, mas nem todo mundo tem um pai fisioterapeuta pediátrico. Sim, Na verdade, poucos têm, na verdade. Enfim. sim. Din, din, din. A gente tem que se encaminhar para encerrar. Para encerrar, eu adorei receber vocês aqui. Ricardo, tu quer pontuar alguma coisa? Eu achei excelente, achei que muito ilustrativa essa questão, porque, enfim, por todas as questões que nós conversamos, acho que é bom humanizar as coisas, né? E por mais que o tratamento médico ou o tratamento de saúde já seja eminentemente humano, né? Afinal de contas, é um tratamento entre pessoas, né? A gente vê que às vezes foge um pouco disso, né? Sim. Fica técnico demais, né? E Robotizado. e isso prejudica, né? Eu dei muita sorte até hoje que os médicos que me operaram e tal, e que, enfim, foram pessoas que estavam atentas a isso, né? Então eu me senti acolhido pela equipe médica. Sim. Mas eu Não vejo, foi o meu caso. pois então, né? Mas eu vejo que isso é raro, Muito né? rápido, muito rápido. E bacana que tu seja um profissional que entenda isso, que faça, digamos, eu sei que é o teu papel, Sim, né? né? Mas é interessante que tu tenha essa atenção. É isso só. O Bernardo deixou a gente hoje bem descontraído. Bom, o programa hoje, né, assim, quando a gente conversou sobre o tema, eu falei, né, sobre resiliência, amor e a fisioterapia pediátrica. Eu quero ver contigo, assim, Guilherme, se tu fosse pegar esses 3 tópicos para ti, para tua vida, o que tu... E cuidado. em relação a propósito de vida, trabalho, paternidade. Eu acho que a gente é sempre uma eterna formação, né? A gente, como tu falou, a gente cai num ambiente, a gente vai circundando as interpécies, os obstáculos do caminho. Tem um filósofo que fala muito bem que na vida, tudo primeiro como é que ele fala? Tudo primeiro é essência para depois ser existência. O que significa isso? Primeiro tu pensa um copo, tu imagina um copo, tu projeta um copo, tu vê o material do copo e tu faz o copo. Então primeiro ele foi essência, né? Para depois ser existência. Primeiro tu pensou nele para depois ele ser um copo, né? Já o ser humano é diferente. Eu vejo que eu penso que primeiro, não eu, né? Ele pensa e eu penso como ele. Nós primeiro somos toda a existência. Tudo, a gente só existe no início. E tudo que fez nós existirmos e chegar até agora, né? Atravessar a rua e vir para cá, né? Um assalto, enfim, tudo que aconteceu na nossa vida até o momento é o que molda a gente, né? Então, toda a minha existência vai moldar a minha essência, quem eu sou de verdade, né? Não eu, que eu digo eu, pessoa, ser humano, né? Sim, sim. Então, de tudo isso, eu acho que a gente é muito responsável por tudo que a gente tem que viver, presenciar, experimentar, né? E eu tento trazer tudo isso, tanto como pai, como terapeuta, como marido, como pessoa, né? Eu tenho que viver tudo isso, porque a gente tá numa vida que é um trem-bala, parceiro, né? E a gente é só passageiro para essa partir. Então a gente tem esse tempo aqui para curtir isso aqui, né, para viver, para experimentar, e tudo que eu puder de dar experiência para os meus filhos, para minha família, para os meus pacientes, eu vou dar. Então, por que não colocar numa bicicleta um paciente de grau 5? Tu falou isso? É para fechar com chave de ouro. filho. Assim? Isso aí. Então, por que não, né? Por que não Por que não? fazer? Exatamente. Por Se que há não? possibilidade, né? Então, é isso Tu que te a gente esforças pra isso, pelo jeito, né? é o meu objetivo de vida, né? Ser um bom pai, um bom terapeuta, um bom marido, uma boa pessoa, um bom ser humano. Eu acho que é um objetivo bem complexo, mas louvável. Não, É o que a Eu gente vou te busca, fazer- né? vou te fazer uma excelência. pergunta. Ó, agora uma pergunta pra ti. Então, Fala pra nós aí. O que tu gostaria de falar pro teu pai? A gente não, Pode ser só uma palavra. a gente não ensaiou essa. E aí? O que tu ensaiou? O que podia? Diz uma palavra, uma frase. Uma pra mim. frase aí pra Fase. nós. Uma frase. é porque ele me ajudou a passar de fase. O que é? O teu pai te ajudou a passar de fase. O que eu digo? O que tu quiser. Eu acho que dizer só uma esse pra ti? olhar, né? Posso dizer uma pra ti? Isso. Te amo, cara. Eu quero
você. Ah, falei antes. Então fala, vou fingir. Hã? Tchau. Ah, tá bem, tchau. Só esse olhar no fundo do olho já é revelador. Eu quero agradecer imensamente a vocês. Foi um Também. prazer receber vocês aqui, Guilherme. Obrigada mesmo. Sei que foi tudo bem como a gente falou, vai ser improviso. Eu falei, gente, vocês não têm noção. Improviso. Não, Eu mas conheço o filho que mas tem. é sobre isso. As Mas- enquetes, assim, tchá, tchá, no Mas meio. eu acho, Viu? Imagina. mas eu acho que O objetivo é esse. Não é tchau. Tchau, tchau. isso é ótimo. Ficamos por aqui. Ficamos por Até aqui. o próximo Até o episódio. próximo. Foi Obrigado. incrível, como sempre é. Eu adoro essa troca, né? Ainda mais com um convidado tão especial hoje. Tá, um beijo pra vocês, beijo pra todo mundo. Tchau. Obrigado. Tchau.